Sentar, irmãos. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3. Novamente, lembrando a igreja que nós demos uma pausa na exposição sequenciada dos livros que comumente estavam sendo expostos, para nos voltarmos novamente para um profeta menor. Então nós temos sequenciadamente exposto o livro do profeta Malaquias. Hoje pela manhã nós vimos o versículo 6 do capítulo 3, e agora nós daremos continuidade à exposição do versículo 7 ao versículo 12 do capítulo 3 de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 ao 12. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós agora clamamos, Senhor, pela Tua graça operando em nós, na compreensão da Tua palavra, Senhor. Clamamos que ela não seja uma mera compreensão de concordância ou de sermos informados, Senhor, mas que passando por isso e indo além disso, seja uma obra de confiança, de nós crermos no que Tu nos fala, Senhor. Faz-nos entender o que a Tua palavra quer para nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, novamente, nós temos caminhado pelo livro do profeta Malaquias, e desde o capítulo 1 do livro, um ponto principal da repreensão do Senhor contra esse povo que acabou de chegar à terra da Babilônia, voltando do exílio babilônico, era o desprezo deles para com o Senhor. E um ponto peculiar desse desprezo, um ponto muito emblemático desse desprezo, era o culto ao Senhor. O povo de Israel, mesmo tendo recebido do Senhor a clara orientação de como eles deveriam adorá-lo, o que passou a ser chamado no presbiterianismo de princípio regulador do culto, eles estavam desprezando isso. Eles estavam adorando ao Senhor segundo a sua própria imaginação, conforme eles achavam melhor. Não, isso é legal, a cultura fala isso. Ou então, é o que eu tenho de melhor, o Senhor vai ter que aceitar. O Senhor repreende esse povo, porque no fundo, esse movimento de desprezo, de não adorar o Senhor segundo ou conforme Ele diz que deve ser adorado, tanto externa quanto internamente, a raiz disso é desprezo. Então o Senhor repreendeu os sacerdotes pelo mesmo motivo, especialmente por não ensinar a palavra da forma como devem fazer. Repreendeu e exemplificou isso por meio da quebra da aliança marital. Repreendeu o povo novamente por uma manutenção de uma crença equivocada acerca de quem Ele é. E hoje nós vimos pela manhã no versículo 6 desse capítulo, que o Senhor estabeleceu o fundamento que Ele está falando aqui. Eu não mudo, eu sou imutável. E nós vimos hoje pela manhã todas as implicações disso para a nossa vida e para a nossa caminhada com o Senhor. Agora, irmãos, o Senhor avança em mais uma repreensão do povo. E aqui, não é à toa, irmãos, que o versículo 7 começa: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Isso está logo após o Senhor falar no versículo 6 que Ele não muda. E porque Ele não muda, eles não são consumidos.
Ao invés de eles abrirem a boca para falar que o Senhor é injusto, que o Senhor demora no juízo, como eles falaram no versículo 17 do capítulo 2, eles deveriam reconhecer que eles é que são injustos. Eles é que são inconstantes o tempo todo desprezando o Senhor. E aí então, irmãos, ele começa esse texto lembrando disso. Até aqui então, irmãos, o Senhor tratou de várias coisas, da vida do povo, do culto. Ele vai tratar de uma outra questão que também está ligado ao pacto. Lembremos que o pano de fundo aqui, irmãos, é a quebra e o desprezo do pacto. Os falsos profetas, irmãos, mercenários nos nossos dias, as igrejas neopentecostais e a teologia da prosperidade, elas corrompem esse ponto da doutrina. De forma que, em muitas ocasiões, irmãos, sendo bem sincero, é constrangedor falar sobre esse tema. Porque muitos tornaram isso uma coisa odiosa. Muitos estão usando isso para fazerem a causa de Satanás, dizendo que é a causa do Senhor. Mas bendito seja o Senhor, porque a exposição da palavra ela é sequenciada. Nós não podemos fugir de nenhum texto. Nós chegaremos nos textos difíceis e constrangedores, inclusive. E aqui o Senhor vai falar, irmãos, sobre dízimo. Tal doutrina, irmãos, ela está na palavra do nosso Deus. Ela faz parte da vida cristã. Portanto, ela deve ser tratada, apesar de toda a adulteração e escárnio que os falsos profetas têm feito para humilhar a igreja de Cristo. Como esse texto, então, irmãos, ele está dividido. Primeiro, o versículo 7, ele começa a mesma estrutura, lembrem, a estrutura do livro do profeta Malaquias é uma estrutura de diálogo, é o único profeta que é feito dessa forma. O Senhor vem por meio do profeta, acusa o povo de algo, o povo então responde com cinismo, então o Senhor vai e refuta esse cinismo, mostrando o que eles deveriam fazer e como eles deveriam proceder. E a estrutura aqui é a mesma, irmãos. Versículo 7, uma acusação do Senhor e a resposta cínica do povo. Versículo 8, 9, a explicação da acusação e as consequências da desobediência. Versículos 10 e 12 do capítulo 3, a ordem para a obediência e as consequências esperadas da obediência. Então vejamos, irmãos, primeiramente o versículo 7 novamente, por favor, leia comigo. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Queridos, qual é a acusação que o Senhor faz aqui? A acusação, irmãos, diz respeito, nós poderíamos resumir, de infidelidade do povo. Deus diz, desde os dias dos vossos pais, vocês não guardam os meus mandamentos. Vocês, desde lá, têm me desprezado a minha lei e os meus estatutos. Ou seja, de há muito vocês são infiéis a mim. Desde o tempo de Abraão, irmãos, até os dias de Malaquias, a marca constante da postura desse povo era de infidelidade, era de rebeldia, era de desprezo. Por isso, irmãos, o Senhor conclama a eles, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. E aqui, irmãos, veja, nós podemos parafrasear da seguinte forma, voltem-se para mim, deixem de rebeldia e de infidelidade, e então haverá comunhão entre mim e ti. E esse voltar-se para o Senhor, irmãos, não envolve, veja, não envolve entrar em pacto com o Senhor. Esse povo já estava em pacto com o Senhor. Esse povo já era igreja visível sob a antiga aliança. O que o Senhor está falando aqui, irmãos, diz respeito a uma comunhão efetiva. Vocês estão formalmente em pacto comigo, mas vocês estão longe de mim. Voltem-se. E eu vou me voltar para você. Vai haver comunhão efetiva na nossa caminhada. Em outras palavras, irmãos, estando no pacto, Deus está chamando esse povo ao arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. Então, irmãos, veja que coisa. O povo, de maneira cínica, responde, em que havemos de tornar? E aqui, irmãos, começa um trocadilho da palavra tornar. Tornem-se para mim, voltem-se para mim, eu tornarei a vocês, me voltarei a vocês. E ele fala sobre tornar algo. E o povo responde dessa forma, em que havemos de tornar ao Senhor?
Essa resposta cínica do povo, irmãos, como todas as outras, ela não envolve uma confissão. E nós vimos, irmãos, lá na primeira situação, lá no primeiro caso de resposta cínica do povo, irmãos, que diante da palavra do Senhor e de uma correta interpretação dela, não nos cabe cinismos diante do Senhor. Se o Senhor fala, a nossa resposta é: sim, Senhor, eu pequei contra ti. Aceita-me, perdoa-me. E não o cinismo, como o povo de Israel. E não a fuga, como Adão. E não as justificativas, como Saul. Se o Senhor abre a boca pela palavra e diz: pecaram contra mim, a nossa resposta vai ser: sim, Senhor, pecamos. Mostra-nos o caminho da verdade e da santidade. Esse povo não fez isso, irmãos. Esse povo relutou. É como se o Senhor falasse: arrependam-se. Aí eles respondessem: arrepender-se de quê, Senhor? Arrepender-se de quê? O que nós fizemos tanto para que o Senhor esteja nos chamando a arrependimento? Aqui então chega o ponto da questão, irmãos. O Senhor está falando da infidelidade deles. E então, se Ele está chamando eles ao arrependimento pela infidelidade, da quebra dos estatutos, o Senhor a partir de agora vai dar um exemplo, mais um exemplo. Ele já deu os exemplos dos sacerdotes, ele já deu os exemplos com relação ao casamento. Agora ele vai dar mais um exemplo. E tudo permeando o culto, tudo permeando o coração daquele povo, de estar ou não estar desprezando o Senhor. E aí vem a explicação da acusação. Veja o versículo 8 e 9, mais uma vez. Esse aqui é o Senhor falando: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O povo estava sendo infiel, irmãos, ao Senhor. E aí o Senhor usa um exemplo, mais um, dentre tantos que ele deu no livro de Malaquias, dessa infidelidade. Ele se refere aqui, irmãos, aos dízimos e às ofertas, no contexto da antiga aliança. E aí o Senhor questiona: roubará o homem a Deus? É uma pergunta, irmãos, de certa forma retórica, cuja resposta a gente já sabe. Pode o homem roubar a Deus? A resposta é óbvia, irmãos. Não. Não pode roubar a Deus. Roubar a Deus, irmãos, significa tirar dele algo. E nós vimos hoje pela manhã, inclusive no versículo 6, o versículo que antecede tudo isso, que ele não muda. Ele é imutável. Nós não podemos tirar nada dele, nem acrescentar nada a ele. Ele é o que ele é. Eu sou o que sou. Imutável, perene. Então a resposta é clara, irmãos. É impossível um homem roubar a Deus de forma absoluta, porque ele é imutável, inacessível e inviolável. Entretanto, irmãos, é exatamente por causa disso, é exatamente por causa desse aspecto do seu ser que nos salta aos olhos a linguagem que o Senhor está usando. O Senhor está usando uma linguagem que não é concebível nós roubarmos a Ele, mas Ele fala: roubará um homem a Deus? Aí o Senhor responde a sua própria pergunta. Todavia, por que todavia? Porque a resposta é não. Aí ele: todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí o Senhor vai dar o exemplo nos dízimos e nas ofertas. O Senhor diz, irmãos: vocês não apenas me roubam, mas ainda têm a cara de pau de perguntar no que estão me roubando. Então deixa eu falar o que vocês estão me roubando. Nos dízimos e nas ofertas. O verbo hebraico aqui, irmãos, para roubar, significa literalmente apossar-se com violência de algo que pertence a outro. Veja o verbo que o Senhor escolheu para revelar a sua vontade aqui. Vocês estão apossando com violência, aquilo não pertence a vocês. Por quê, irmãos? O que eram os dízimos e as ofertas para que o Senhor evocasse como um ponto deles serem infiéis e de serem ladrões de Deus? O que eram os dízimos, irmãos? E a gente tem que fazer uma pergunta antes. Tudo não pertence ao Senhor?
Nós acabamos de dizer, não tem como mudar o Senhor. Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo já é dele. Salmo 50, o Senhor explicitamente diz, eu não preciso das ofertas de vocês. Não lidem com as ofertas como se eu fosse um falso Deus, que vocês precisam estar dando algo para agradar, como se vocês estivessem concedendo alguma coisa de vocês a mim. Aí ele fala no Salmo 50, os bosques são meus, os animais das florestas são meus. E ali fica claro que o estabelecimento dos sacrifícios na antiga aliança não era uma coisa como os pagãos lidam com seus falsos deuses. O Senhor estava falando uma coisa muito além do que algo que ele necessitava. Ele estava nos ensinando algo por meio de sacrifícios. Então, irmãos, a base de tudo isso tudo pertence ao Senhor. O que são dízimos então, irmãos? Nesse contexto da antiga aliança do Pacto da Graça. Os dízimos, irmãos, era 10% de tudo o que se ganhava para a subsistência. E essa porcentagem era destinada à manutenção do culto. A primeira vez, irmãos, que essa ideia de dízimo apareceu na Escritura Sagrada foi em Gênesis capítulo 14, versículo 20, com Abraão dando dízimos, isto é, dando a 10ª parte dos despojos que ele conquistou na guerra contra os 4 reis, para libertar o povo de Sodoma e Gomorra, especialmente seu sobrinho Ló. Ele deu o dízimo daquilo. Primeira vez que menciona. Isso é importante falar, irmãos, porque isso ocorre muito antes da regulamentação disso na lei cerimonial em Israel. A segunda ocasião que aparece, irmãos, é a promessa de Jacó em Gênesis 28, 22, de que se Deus o fizesse prosperar, ele daria 10% de tudo que ele era seu. Estas duas primeiras ocorrências, irmãos, elas ocorrem exatamente antes da lei cerimonial, e a lei cerimonial, então, regula. O seu estabelecimento, então, irmãos, sabendo disso, ele tem um princípio moral. E é isso que o Senhor está querendo tratar aqui, irmãos. É o que está por trás dos dízimos e das ofertas. Como, irmãos, era entregue os dízimos e para que é entregue? E aí vem uma série de textos que nos ajudam a entender. Levítico capítulo 27, versículo 30 e 32, nos é dito, deixado claro que era a 10ª parte de tudo o que se produzia, no caso a terra e o gado. E aí lembramos que esse povo, né, o povo, a igreja do Antigo Testamento, ele era basicamente agrícola e pecuarista. Então, a porcentagem envolvia essas questões, né? Deuteronômio 14, 22 reafirma isso. E quando nós chegamos em Deuteronômio 12, do 6 ao 17, nos é explicitado que os dízimos e as ofertas faziam parte do culto ao Senhor. E aí quando chega em número 18, 21 a 30, é estabelecida a base. A finalidade desses dízimos e dessas ofertas era, veja, a manutenção do sacerdócio levítico, que ia se dedicar ao culto, já que eles foram proibidos pelo Senhor de trabalhar em outra coisa, para se dedicarem ao culto sob a antiga aliança, e a estrutura do culto ao Deus de Israel. Preste bem atenção aqui, irmãos, como que as coisas elas estão se conectando. Os dízimos estavam muito ligados à manutenção do culto ao Senhor. Vocês lembram qual é o tema de Malaquias? Lembra a repreensão que o Senhor fez lá no início por eles estarem desprezando a maneira de adorar a Deus conforme ele falou que deveria? Aqui o Senhor está dando mais uma prova. O Senhor está dando mais um argumento do desprezo do coração daquele povo para com o Senhor. Os dízimos era para que o seu culto sempre fosse mantido sob a antiga aliança. Para que as portas do seu culto, por assim dizer, nunca fossem fechadas, irmãos. Toda essa prescrição, irmãos, ou prescrição na lei, mostrando o que era, para que era, correspondia a um ponto do relacionamento do povo com Deus. O pacto. Deus firmou um pacto com aquele povo. Deus está em pacto com a igreja. Se você é crente, Deus está em pacto com você. Deus, então, irmãos, é preciso deixar claro isso. Deus nunca precisou dos dízimos, das ofertas e dos sacrifícios do povo de Israel. Nunca.
O Senhor usou estas coisas como meio de anunciar o Evangelho. É por isso que alguns homens tolos falam assim: como é que no Antigo Testamento era sacrifício de animais e hoje nós não temos sacrifícios? Que inconsistência é essa? Não há inconsistência nenhuma, querido. O Senhor estava ensinando a igreja na Antiga Aliança, enquanto ela estava na infância, uma verdade gloriosa que seria manifestada na plenitude dos tempos. Cristo, o perfeito sacrifício de Deus. Essas coisas, irmãos, envolvem o ensino do Senhor para a sua igreja e envolvem aspectos de um relacionamento pactual. Esse relacionamento, então, irmãos, envolve compromisso e fidelidade. Dar o dízimo, então, irmãos, na Antiga Aliança, para o Senhor, significava gratidão, dependência e fidelidade à ordem do Senhor. A partir desses textos que eu mencionei aqui, a suma da doutrina dos dízimos e ofertas era manifestação de gratidão, reconhecimento de dependência e fidelidade à ordem do Senhor. Você percebe que são aspectos morais aqui, são aspectos que estão intimamente ligados ao relacionamento pactual do povo com o Senhor, irmãos. Por essa relação com o pacto, é que Deus diz, veja novamente o versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. A maldição aqui, irmãos, não é nada místico. E aqui, quanta coisa errada é falar em cima disso aqui, irmãos. Quantas pessoas lidam com essa questão dos dízimos com uma superstição? A pessoa não está nem aí para o seu relacionamento pactual com o Senhor, mas ela pensa, se eu dar o dízimo, está tudo resolvido. Não, o dar o dízimo é uma parte disso, o Senhor está falando. Mas tem uma coisa que vai antes, mas por uma relação supersticiosa, a pessoa vê o dízimo dessa forma. O que o Senhor está falando aqui, irmãos, não é nada místico no sentido negativo da questão. O que ele está falando aqui da maldição está na estrutura, novamente, do pacto. Se você depois ler Deuteronômio 28, Deuteronômio 27, 28, o Senhor estabelece para a igreja da Antiga Aliança, para o povo que estava prestes a entrar em Canaã, ele relembra o povo: olhe, vocês estão em pacto comigo. Então vivam como quem estão em pacto comigo. Se vocês viverem segundo isso, então as consequências de uma vida vivida segundo a minha palavra serão essas. E esses são chamados de bênçãos do pacto. Mas se vocês não viverem segundo o meu pacto, o Senhor falou em Deuteronômio 28, então esperem as consequências da quebra desse pacto. As consequências da quebra desse pacto, irmãos, é chamada na Antiga Aliança de maldições. E na Nova Aliança tem uma palavrinha mais comum. Deuteronômio, Hebreus 12 nos lembra disso, irmãos. É a disciplina do Senhor. O Senhor disciplina aqueles a quem ama quando caminham longe da sua palavra, quando caminham longe do seu pacto. Então, o que o Senhor está falando aqui de maldição, irmãos, de outras palavras, eu vou disciplinar vocês. Eu vou trazer sobre vocês as consequências que eu havia anunciado da quebra do pacto, lá em Deuteronômio 28. E, sem dúvida, irmãos, a manifestação dessas consequências estava ligada à estrutura da Antiga Aliança, sim. Sim, sem dúvida. Mas a suma delas não. É o fato que Deus trataria esse povo. Tanto é, irmãos, que no verso 10, ele diz qual é a finalidade dos dízimos. Veja, por favor, o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele está dizendo assim, tragam para mim porque eu necessito como um ser que depende de um orçamento mensal. Não é isso que o Senhor está falando, irmãos. Ele como Deus. É porque uma vez que vocês estão em pacto comigo, uma vez de que como Deus que deve ser cultuado, e vocês têm um compromisso pactual comigo, o coração de vocês vai manifestar esse compromisso na manutenção do meu culto. Se vocês desprezam isso, é porque no fundo o desejo de vocês por mim, acabava o culto do Senhor sobre a face da terra. Esse é o cerne da questão, irmãos. Não é questão de
dar para o Senhor, dar em troca, barganhar com o Senhor. Se eu der R$100, então o Senhor vai ter que me devolver 1.000. Não, isso é carnalidade. É uma coisa muito mais profunda. Se o Senhor estabeleceu a manutenção do seu culto sobre a face da terra, e o seu povo que é alcançado por ele, e o seu povo que presta culto a ele, ele chama esse povo a expressar essa devoção, a expressar esse compromisso pactual, chamando a manutenção desse culto. Esse povo é instrumento dele para a manutenção desse culto. Por isso que ele estabeleceu isso, irmãos. Por isso que ele estabeleceu isso. O que quero destacar então, irmãos, novamente, é o sentido da negligência nos dízimos da oferta do Senhor. O que é que eles significam? Eles significam desprezo pelo Senhor, desprezo pelo culto. Novamente, irmãos, não é uma questão carnal. Não é uma questão carnal. É ao que isso está ligado. Ora, se na antiga aliança os dízimos e ofertas eram essenciais para o serviço cultico ao Senhor se mantivesse, quando o povo desprezava isso, era o mesmo que desprezar o Senhor e dizer: Senhor, por mim, o teu culto deixa de existir. Por mim, as portas do teu templo, no contexto da antiga aliança, se fecham. Não há mais sacrifícios para serem feitos. Não há mais sacerdócios para sacrificar. Era essa a mensagem que a não entrega dos dízimos anunciava para o Senhor, em razão do pacto, irmãos. E aí, então, irmãos, vem a terceira e última parte do texto, versículo 10 a 12. O Senhor, então, orienta esse povo o que ele tem que fazer. Veja, por favor, comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, o Senhor então passa a dizer a eles como eles devem agir e quais as consequências que eles devem esperar. E a ordem é simples, irmãos. Vocês não estão trazendo os dízimos agora, tragam. Ponto. Essa é a estrutura da ordem, irmãos. E a melhor tradução aqui, para essa expressão, todos os dízimos, quando ele fala assim, trazei todos os dízimos. A melhor tradução aqui da hebraica, irmãos, tragam o dízimo todo. Pois o povo, irmãos, ou não dava, ou dava partes inferiores a 10%. Então, irmãos, o Senhor dá uma outra ordem, apontando para as consequências da obediência. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Pois, irmãos, quando o Senhor, na sua sabedoria, estabeleceu essa estrutura, irmãos, tanto que é uma maneira como a gente conversa com os diáconos e orienta com relação a essa questão, né? Os oficiais responsáveis pela manutenção e administração financeira da igreja. Não é que fique pesado para ninguém. Esse é o princípio que o Senhor estabeleceu na lei. Né? A porcentagem exatamente é para que no muito ou no pouco sempre haja uma proporção, sempre haja uma entrega não só da questão em si, mas do coração. Então, sim, irmãos, o Senhor não é um insensível, o Senhor é mais um Estado estabelecendo impostos injustos, não é esse o ponto. E para que fique claro, ele vai e novamente se liga intimamente a essa questão. Ele diz, provai-me nisto. O Senhor, irmãos, nos diz em Deuteronômio 6,16 que nós não devemos pô-lo à prova. É claro esse texto. Não ponham o Senhor à prova. Inclusive, é o texto que o Senhor Jesus Cristo cita em sua correta interpretação contra a errada interpretação de Satanás na tentação no deserto. Quando ele tenta a Cristo, interpretando indevidamente o Salmo 91 e fala assim, atira daqui de cima porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí Cristo fala a Satanás, ao Senhor, o teu Deus, não tentarás.
Ele cita esse texto. Então, o que o Senhor está falando aqui? Não o tentar, ele diz ali em Deuteronômio, e aqui ele fala, ponham-me à prova. O que seria esse pôr à prova, irmãos? Pôr à prova aqui, irmãos, é confiar que ele cumpriria os termos do pacto. É como quem diz assim, façam o que eu estou falando, confiem e vejam que eu não deixarei faltar nada. Os irmãos sabem que a gente gosta muito de filosofia, né? E nós, como na sociedade, discutimos sobre questão de economia, né? Teoria econômica, e tem uma discussão muito boa acerca disso. Tem umas que não se sustentam de forma alguma e são forçadas. Enfim, é uma discussão lícita, né? A teoria econômica, né? Por trás, os economistas discutem e tal. Mas tem um princípio, irmãos, que a maioria, para não dizer todos, desses economistas não consideram. O que regula o mercado não é uma mão invisível. O que está por trás da produção agrícola não é simplesmente mais tecnologia. Não, irmãos. É o Deus providente que sustenta tudo. De forma que no meio de uma crise, você olha para muitas igrejas, muitas famílias, o pão continua vindo. Tinha tudo para não vir, o pão continua vindo. É nesse sentido que ele está falando. Confiem, provem em mim. Vejam que eu não sou como vocês, eu não mudo. Aquilo que eu falei lá atrás, na afirmação do pacto, quando nós firmamos o pacto, continua. Eu vou sustentá-los. Outra forma de falar isso é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É a mesma verdade, dita de outra forma. É isso que o Senhor está chamando esse povo. Vocês não estão dando porque vocês acham que estão sendo oprimidos pelo Império Medo-Persa, porque vai faltar. Sejam gelosos. E vocês vão ver que não é a mão invisível que está regulando isso. Vocês vão ver que não é o beneplácito do Estado Medo-Persa que vai abençoar vocês com recursos e etc, etc. Sou eu. Aqui, a questão dos dízimos, irmãos, chegam ao seu ponto principal. Como tudo o mais, é o nosso coração. Assim como a quebra do pacto traria maldições, isto é, a disciplina da parte do Senhor, assim também o Senhor fala aqui, irmãos, que a obediência trariam bênçãos. E a bênção é: não faltará mantimento para vocês. E quando os povos virem a forma como sustento vocês, eles dirão: como esse povo é feliz. Como esse povo é feliz. Na primeira vez, irmãos, lá em 2019, quando nós precisamos instruir a igreja sobre esse ponto, foi esse texto exposto. E agora, na providência do Senhor, iniciando a exposição de Malaquias, nós passamos por ele novamente. E eu lembro que lá nós conseguimos avançar uma segunda parte da exposição, estabelecer a concepção dos dízimos das ofertas sob a antiga aliança. Nós não faremos isso hoje, irmãos, na exposição, além de fazer alusão a alguns princípios gerais da antiga aliança. E na próxima escola dominical, no próximo domingo, nós trataremos só desse aspecto, os dízimos das ofertas sob a nova aliança. Só que a questão aqui, irmãos, independente da discussão, é porque alguns falam assim: ok, esse texto nos apresenta isso, é uma repreensão pela desobediência do pacto por meio dos dízimos e ofertas. Mas aí, rapidamente, alguém poderia se levantar e perguntar assim, e esse tipo de pergunta surge exatamente no contexto desses falsos profetas. Mas, pastor, isso aí é no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas, na Nova Aliança, como é que se dá isso? Ainda somos obrigados a dar o dízimo? Isso não era uma questão de obediência à lei cerimonial? O Novo Testamento nada fala dos dízimos, alguns vão falar. E aqui, irmãos, são algumas perguntas válidas, sem dúvidas. Há uma discussão importante, e como eu falei, nós vamos tratar dela posteriormente. Mas eu poderia adiantar o seguinte: qualquer texto que você pegar da Escritura Sagrada, no Novo Testamento, na Nova Aliança, realmente você não vai encontrar uma ordem explícita, como é falado, de o dízimo. O que nós vamos encontrar é recorrentemente, especialmente o apóstolo Paulo,
como missionário que passava nas igrejas e sabia das necessidades de uma igreja que estava em outra região e chamava uma outra igreja a cooperar com aquela igreja e sabia da necessidade que os apóstolos tinham da manutenção diária para continuarem pregando o evangelho, o apóstolo Paulo fala recorrentemente sobre isso, especialmente com Corinto, com a igreja de Filipe. E o princípio, irmãos, muito mais do que simplesmente 10% é liberalidade e amor. Não à toa Paulo cita em 1 Coríntios 8, falando sobre as ofertas, ele diz: Cristo, sendo rico em glória, se fez pobre para que vocês fossem enriquecidos com a glória dele. Nós não podemos nos fazer um pouco mais pobre para socorrer os nossos irmãos. Ele logo fala, não é para que um fique pobre e o outro fique rico. Não é isso. Mas é que no pouco de cada um haja suprimento necessário e todo mundo caminhe diante do Senhor. Ora, se a gente vai entrar, e nós vamos tratar essa questão no próximo domingo, como eu falei, irmãos, nos detalhes, se é 10% ou não, um princípio básico, é claro. A ordem do sustento do culto ao Senhor continua sob a nova aliança, porque o culto a Ele continua sob a nova aliança. E aí quando a pessoa pensa assim, mas não é mais 10%. Por que a pessoa procura tanto, né, essas minúcias? Porque no fundo, ela na verdade quer fechar o seu coração. Mas aí eu respondo, ora, se na antiga aliança, nos rudimentos, nas sombras, o Senhor chamava 10%, e ainda que no Novo Testamento não haja uma regulamentação de ser 10%, por que seria menos? E aí vem um ponto, irmãos. Vem um ponto importante aqui. Com tudo isso pressuposto, com esse aspecto moral, e o Senhor mostrando a esse povo aqui em Malaquias, que o coração deles estava intimamente ligado ao culto e às ofertas para o culto, nós devemos nos perguntar, irmãos, como a questão das ofertas revela o nosso coração? Como ela revela, irmãos? Não é simplesmente uma questão de discussão teológica, é além. O nosso coração confia ou não confia no Senhor? Nós investimos, irmãos, em tantas coisas. E corretamente investimos. Faz parte da sabedoria financeira. Mas aquilo que é mais importante no investimento na nossa vida, que é no reino do Senhor. Não é simplesmente para ver igrejas portentosas, como nós temos até a brincadeira aqui na cidade, a Casa da Moeda. Não é isso. É para a manutenção do seu culto, o socorro aos necessitados, é a expansão do evangelho. É isso que Paulo fala no Novo Testamento com relação às ofertas. É para que uma igreja, então, possa enviar um missionário para outro lugar, possa enviar um jovem que é vocacionado para estudar e se preparar para ser mais um ministro do evangelho, pregando o evangelho pela cidade, pelo país afora. É para que aqueles que são ricos pela providência do Senhor possam, então, socorrer aqueles que são pobres pela administração do recurso da igreja pelos sábios diáconos. Não assistencialismo estatal, mas sabedoria e amor comunitário. O nosso coração confia no Senhor, irmãos. Não está fácil para ninguém, irmãos. Pessoalmente, eu falo para os irmãos, não está fácil para ninguém. Nas visitas pastorais, a gente sabe dessa realidade. Infelizmente, a gente vive uma situação financeira terrível. Mas o Senhor não deixa de chamar. Onde está a nossa confiança? No nosso braço forte, na retenção, sem o critério da palavra, ou na orientação moral da palavra? Há muita dica interessante na internet, irmão, sobre administração financeira, útil, mas a maioria delas, elas não são reguladas pelo princípio da revelação moral da palavra. Você vai ficar muito rico, talvez, aplicando os princípios. Mas a questão é, você vai ficar mais santo? E o Senhor chama a santidade nesse ponto, irmãos. O Senhor chama, irmãos, a um compromisso pactual novamente. Ao fazermos isso, do pastor, presbítero, diácono,
ao irmão que é muitos anos é convertido, ao novo convertido, cada um quando faz isso, dando um pouco do seu que recebeu do Senhor, não é um favor que nós estamos prestando, a nossa profissão pública é: Senhor, o teu culto é necessário na minha vida. Eu invisto 1/3 do meu orçamento em plano de saúde, eu invisto 2/3, 2/4 na minha, 1/4, 2/4 na minha alimentação, 1/3 na meu lazer, 1/4. Eu vou sair investindo em tudo, porque aí eu vou falar, é necessário, é a minha subsistência. Mas aí, há uma dificuldade em nosso coração com relação àquilo que é mais fundamental, porque o Senhor fala, ganhe o mundo inteiro e perca a sua alma. Isto é, o culto do Senhor é onde a nossa alma é nutrida pela palavra, pelos sacramentos. Ele, irmãos, tem de ser a manutenção dele, um compromisso pactual do nosso coração pela sua manutenção. Às vezes, irmãos, nosso coração é relutante quanto a essas questões em razão da avareza. Novamente, um pensamento egoísta, não pensa 2 vezes em investir em si mesmo, mas pensa 10 vezes no investimento para o outro, no investimento para aquilo que os olhos não veem. Novamente, irmãos, não é a tolice e a odiosa teologia da prosperidade, é a convicção de que o que nós estamos fazendo aqui, de o ser igreja, não é história da carochinha, não é uma criação humana, é relacionamento com o Senhor pactual, é verdadeiro, nós cremos, por isso nós contribuímos. E por último, irmãos, nós acabamos de ler em 1 João capítulo 3, sobre o socorro do irmão necessitado. Eu e você podemos fazer isso e deve ser feito. Aqueles que estão próximos a nós, não há problema algum, muito pelo contrário, isso é recomendável. Mas o Senhor também orienta que seja feito no ambiente da igreja local, dando aos diáconos para que estes oficiais que o Senhor separou para a administração possam socorrer aos necessitados. Eles vão ter, como os presbíteros têm a visão do todo da igreja, a visão do todo dos necessitados. Eles vão poder orientar, eles vão poder ajudar de uma forma pontual, de uma forma continuada, um investimento que vai gerar um outro para o irmão, e assim todo mundo vai caminhar junto. O irmão que passa fome, tem demandas de vestimenta, ele vai ser amado por aquele que, mesmo que não tenha estendido a mão direto, mas entregou aos diáconos como os oficiais responsáveis por isso, vão socorrer e ajudar o irmão. Esses são alguns pontos, irmãos, dessa questão que o Senhor está falando aqui. E a suma dela é, se o nosso coração entende a nossa relação pactual com o Senhor e a importância do culto, nós seremos diligentes nesse ponto. Porque era nisso que o Senhor estava repreendendo esse povo. A displicência revelava o desprezo deles. Para além, irmãos, novamente, da diabólica teologia da prosperidade, você vai contribuir com o reino, com a igreja de Cristo. E não vai haver uma promessa de que você vai ficar 3 vezes mais rico. Mas, sem dúvida, isso é do agrado ao Senhor. E todos nós vamos caminhar juntos e ninguém ficando para trás. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. E se você não conhece a Cristo e até então via esse ponto como uma coisa terrível, a igreja evangélica ela é ladra, todo pastor é ladrão, lembre-se disso. Os dízimos e as ofertas ilustram a obra de Cristo, que sendo rico, glorioso, se fez pobre, nasceu na manjedoura, para que pudesse oferecer a você a riqueza da glória do reino de Deus. Creia nele, e você desfrutará dessa riqueza na sua pobreza, como o Senhor fala, pobre, cego e nu. Você será vestido com as vestes ricas e gloriosas de Cristo. Você herdará o mundo que o Senhor conquistou. Você será chamado herdeiro de Deus com Cristo. Creia no Senhor e você verá que isso não é uma questão tola, como muitos têm tratado,
Essa é uma questão que aponta para uma coisa maravilhosa. Que o Senhor nos conduza, igreja, a esse compromisso pactual com o Senhor. Oremos. Senhor, obrigado por ter firmado conosco o teu pacto, Senhor, quando nós não merecíamos. E obrigado por, em todos os aspectos, nos instruir sobre como o nosso coração expressa na prática as nossas afeições por Ti, Senhor. Como o Senhor repreendeu esse povo em razão de uma coisa simples, Senhor. Simplesmente entregar ofertas, dízimos, revelava o desprezo deles pelo Teu culto. Que jamais isso se ache em nós, Senhor. Que jamais se aloje em nosso coração uma visão medíocre do Teu culto, porque não é assim que Tu olhas. Uma visão dispensável da Tua igreja e das igrejas locais, porque não é assim que o Senhor as considera. Nos dá um coração, Senhor, diligentes, que confia em Ti, na Tua provisão, que reconhece que o que recebemos vem de Ti, não do nosso braço forte. Nos dá, Senhor, um coração compromissados pactualmente e com convicção de que o Teu culto é essencial e nós devemos mantê-lo. Nos dá, Senhor, o arrependimento da avareza e da falta de amor ao próximo, no socorro aos necessitados em nosso meio. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.